Hoje o Papo de Idade é com a Marcela Franco, arquiteta urbanista. Hoje ela está na pasta de planejamento urbano da Prefeitura Municipal de Taubaté. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o seu sim aqui para o nosso programa, para que a gente dê esse pontapé, trazendo inúmeros temas sobre a longevidade, né? O Brasil está aí a passos largos envelhecendo, a população 50 a mais, 60 a mais vai dobrar em poucos anos no Brasil. E um dos temas que muito tem se abordado no mercado de construção civil, mercado imobiliário de uma forma geral, é esse olhar para as construções adaptadas à demanda dessa população. Então, nada melhor do que trazer você aqui e agradecer a sua participação, Marcela. Eu que agradeço, Cíntia. Quero desejar aqui para vocês todo o sucesso e esse importante tema, né, sendo abordado aqui no Papo de Idade. Papo de Idade. Um nome, assim, super adequado, né, que realmente promove, né, instiga essa importante discussão, porque eu acho que com a mudança de estilo de vida, e eu acredito muito que após a pandemia, a gente teve uma reconfiguração universal e que trouxe também uma nova visão do que é a vida, do que é você viver bem. E eu acho que esse pensamento de viver bem, viver os momentos, trouxe essa qualidade. E a qualidade de vida traz a longevidade. Exatamente. E pensando nisso, né, eu fui mergulhar naquele guia global da Cidade Amiga do Idoso. Esse guia foi implementado já há 17 anos atrás. Ele foi levantado através de uma pesquisa em 33 países diferentes. No Brasil, o Rio de Janeiro participou dessa pesquisa. E ele trouxe um retrato do que esta população necessita, pede ou sente falta para que a sua cidade seja uma cidade amiga da pessoa idosa. Entre os pontos abordados, né, ele tem eixos principais sobre saúde, participação social, segurança, e aí ele vai destrinchar várias áreas desse planejamento. Com relação à moradia, ele fala muito sobre as pessoas buscarem o conforto. As pessoas idosas não querem sair da sua casa. Existe aquele afeto, toda aquela vida construída dentro da sua residência, com a sua família. Então, existe uma ruptura se ela tiver, depois de uma certa idade, que sair desse ambiente. Então, o que o guia fala? Ele fala que as cidades precisam estar preparadas para que o entorno dessa moradia, dessa pessoa idosa, ela tenha serviços acessíveis. Ela tenha um supermercadinho ali perto de casa, ela tenha uma farmácia ali perto de casa, ela tenha, para que ela não se isole, né? Porque a gente sabe que a demência no idoso vem muito do isolamento social. Então, quanto mais integrado ele estiver na sociedade, podendo caminhar até ali a fruticultura, até a farmácia, ele continua se sentindo inclusivo. Mas aí a gente esbarra nas travas e nas deficiências das cidades, principalmente no Brasil. Por exemplo, as calçadas, né? Um dos pontos que em todos os países foi levantado pelos idosos são as calçadas que não são niveladas, que têm problema, que têm rampas, que têm obstáculos, que têm poste, que têm árvore. E quando o idoso, então, já é cadeirante, o problema se agrava ainda mais. Além das calçadas, por exemplo, a travessia nos cruzamentos. O idoso ele já tem um andar um pouco mais lento, mais dificultoso, e eles relatam que essa travessia nos cruzamentos, o tempo não é suficiente, o próprio piso ele não é um piso adequado. A gente vê na rua, por exemplo, que o idoso acha que tem que correr para poder atravessar a rua, quando, na verdade, até a educação da população precisa ser tratada nesse aspecto do respeito com o idoso, né? Então, áreas verdes, parques,
associações comunitárias nos bairros, porque as pessoas não moram só na área central da cidade, elas também estão nos bairros. Como ela não fica isolada participando da sua comunidade no bairro? Quando ela tem um centro de assistência, ou um CRAS, ou um CREAS, algum ambiente naquele espaço onde ela tem atividades para ela. Atividades lúdicas, atividades culturais, atividades esportivas. E nem todos os bairros têm esse equipamento público, né, para oferecer. Áreas verdes, praças. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que em todos os países os idosos colocaram, foi em relação a bancos. Bancos para sentar e descansar. O idoso vai caminhando até um supermercado ou até uma padaria e ele sente, às vezes, a necessidade de ter um banco para ele sentar, para ele descansar, para depois ele continuar a caminhada. Enfim, é uma série de itens, os pontos de ônibus, né? Essa parte de mobilidade urbana é muito colocada. Os pontos de ônibus não são amigáveis, ou não tem coberturas, ou não tem banco para se sentar. Quando tem, existe o problema do morador de rua que está ocupando esse espaço, e aí entra a questão da segurança, da falta de segurança. Como é que você vê dentro desse leque, como a gente pode evoluir? Porque a gente não consegue ainda hoje enxergar esse tipo de olhar do poder público para uma questão que não é do futuro, é uma questão do presente. Olha, Cíntia, você fez uma abordagem muito ampla e o que eu posso complementar é que todos esses pontos abordados, eles não são só da população 50 a mais, 60 a mais, eles são de todos. Isso aí é o básico de uma cidade planejada, de uma cidade organizada e inclusiva, sustentável, resiliente. Então, quando a gente busca referências, como por exemplo a cidade de Barcelona, uma cidade totalmente planejada, configurada para ter acesso a todos, com segurança, mobilidade, lazer, cultura, você consegue ter o agrupamento de todas as atividades também atrelados à sustentabilidade. E com isso você promove o bom convívio, a saúde mental, a qualidade de vida, a saúde. Então, o que nós vemos, trazendo todo esse contexto como política pública para a cidade de Taubaté, é algo que nesses praticamente 10 meses nós já estamos trabalhando fortemente, principalmente com a revitalização dos espaços públicos, o que hoje está sendo realizado graças a uma gestão eficiente e responsável através da doação de bens e serviços. Não posso deixar de registrar aqui que o prefeito Sérgio Vitor, da cidade de Taubaté, ele tem atuado fortemente junto à prefeitura no sentido de mostrar a transparência dos atos e dar essa visibilidade no sentido de que a credibilidade é conquistada. E aí o empresário, ele consegue sim olhar para a cidade e falar, não, vale a pena, eu quero ajudar a cidade. Então nós temos aí algumas questões que eu quero pontuar. Vamos lá, o próprio banheiro do mercado municipal, né? Tão falado, tão polêmico, mas ao mesmo tempo trouxemos dignidade, com rampa acessível, com as portas mais largas, com acesso dentro do box de forma que a pessoa 50 a mais, 60 a mais, né? A pessoa que está aí no seu melhor momento da vida, porque eu acredito que essa idade é uma idade que ela já conquistou, né? Uma independência, né? Já viveu muitas coisas e tem uma experiência agregada que faz ela ter uma nova visão e realmente continuar a vida de uma forma que ela consiga viver bem, né? Ter uma nova visão. E aí você falou um ponto muito importante, o isolamento traz a questão da demência. Então, assim, você promover espaços de convívio e espaços adequados que as pessoas consigam utilizar, isso é muito importante. Então, nos próprios banheiros a gente trouxe portas mais largas, trouxe banheiro acessível, com barras, a altura da pia, né? As torneiras com acionamento automático. Agora, né, a gente vai ter a entrega aí nos próximos dias da própria Praça Monsenhor Silva Barros, né, que ali também a gente colocou novos bancos, a gente colocou encosto nos bancos, que isso também foi uma novidade, porque era um banco retilíneo, linear, porém sem encosto. Então a gente fez o quê? Uma brincadeira de fazer algo mais assim, brincar um pouco. Ora,
o banco tem encosto, hora ele não tem, e justamente o encosto é para quem quer ter um conforto maior. E a Uhum. gente já tem projetos para novas áreas, por exemplo, a Praça do Epaminondas, que é uma praça de circulação, mas que ela precisa ter esse apoio, né, para que um descanso, né, sempre com segurança, né? O banco, toda vez que você vai pôr um banco no espaço público, o que é indicado? Você colocar lixeira, que você consegue também disciplinar, né, para poder jogar o lixo onde ele deve ser jogado, Sim. e acima de tudo, a iluminação pública, que daí você consegue dar segurança. E quando você fala de calçada, calçada é algo que a gente está buscando muito em relação à requalificação do centro. Você colocou um ponto que quando você estava falando, eu achei muito bacana a linha de pensamento, e isso eu já fui montando aqui o meu repertório, no Uhum. sentido que também uma ação da gestão do prefeito Sérgio Vitor é a requalificação do centro. Então, nós estamos criando um novo projeto de lei, né, que deve ser encaminhado à Câmara e que está dentro do plano diretor, mas a gente não pode esperar a revisão completa do plano diretor, porque vai demorar um pouco, né? Tem um tempo pela frente, a gente ainda quer ir o quanto antes encaminhar essas emendas para que a gente dê a possibilidade de que o centro de Taubaté possa estar apto a receber moradias, edificações com fachadas ativas e calçadas seguras, de modo que todos possam circular sem qualquer intercorrência negativa. Acima de tudo, o comércio estar próximo da moradia, fazendo com que você tenha áreas de convívio e facilidade aos serviços. Então, certamente isso vai ser um divisor de águas para a população 50 a mais. E quando a gente fala nessa requalificação e nesse conforto para as áreas periféricas, o que que a gente pode esperar? Como você bem falou, a questão dos espaços de convívio, né? Eu também considero não só os centros comunitários, que é uma proposta interessante de você trazer, mas a gente também entende que dentro da política pública, o centro comunitário ele precisa ter uma organização, né, para poder fazer a gestão posterior, e hoje em Taubaté fica, né, dentro da própria prefeitura, então talvez fazer uma mudança e talvez inovar um pouco a forma de conduzir a organização dos centros comunitários, mas acima de tudo os espaços de convívio e lazer. Né, a gente vê aí no seu própria vinheta, né? Agora que, né, as pessoas andando ao ar livre, tendo espaços públicos onde a pessoa possa fazer sua atividade física, ela possa encontrar os amigos, ela possa ter um momento de lazer, né, ser um ponto de encontro seguro, acessível, que seja um espaço organizado, bem cuidado e que promova essa segurança. Exato. Né, eu acho que é muito, isso sim é saúde. Né? Não é Uhum. a gente construir mais PAMOs, mais unidades de saúde, mais UPAs. Não, é construir espaços de convívio, espaços de lazer, que a gente consiga trazer mais saúde e longevidade. Falando de construção, inclusive, a tendência nos municípios de médio porte, grande porte, é que não se construam mais tantas creches e sim mais centro-dias do idoso ou ILPIs, porque esta é a tendência, né? A nossa taxa de natalidade caiu para 1,5 para cada mulher, quando em 1960 era 6%, né? Uhum. 6 filhos por mulher. Então, nós estamos envelhecendo, tendo menos filhos, e daqui a pouco a gente vai ter uma demanda muito pequena de creches e muito maior de centros-dias ou desses espaços de convivência dos idosos ou até LPIs, né? Então, o planejamento público está olhando para isso? Não só o Centro-Dia do Idoso, que eu acho que ele é um espaço muito bacana, porque ali você consegue ter as atividades, e eu vejo assim, né, na cidade vizinha onde eu pude participar ativamente, a gente participou de uma obra do Centro-Dia do Idoso, e o quanto ele é ativo no sentido de ter um espaço organizado, um projeto muito interessante, onde tem um atendimento até psicológico, tem um atendimento médico, tem um atendimento de esporte, tem a área de convívio. Então, a gente vê que os idosos chegam felizes, já chegam com um sorriso no rosto, atualizando os assuntos. Eu acho que é isso que faz, isso que move toda essa convivência. E, por outro lado, o governo do estado de São Paulo, além de programas habitacionais, como Casa Paulista, Minha Casa Minha Vida, ele também tem a Vila do Idoso.
Isso também é um programa do governo do estado de São Paulo, que ele promove que as prefeituras façam essa adesão a esse programa de moradia, e o projeto em si é muito interessante, porque ele dá a possibilidade de ter essas moradias de idosos numa vila, num espaço de convívio, como se fosse um condomínio. E aí, ali sim, tem um subsídio do governo do estado direcionado, e a prefeitura abre esse programa, né, para um chamamento público, para que construtoras possam vir participar e ter esse aporte do governo para poder fazer. Então, é necessário destinar áreas, e aí nós, como planejamento urbano, temos sim que ter a responsabilidade e a visão macro da cidade para a gente poder indicar exatamente onde são essas melhores áreas. Porque não adianta eu fazer um condomínio de idosos isolado de tudo. Exatamente. Senão daqui a pouco a gente tem guetos, né? Exatamente. Onde a gente, ao invés de incluir, a gente está exatamente excluindo, deixando o idoso longe de todos os serviços, principalmente, que ele precisa, e dependendo de alguém que vai lá. Vamos desconstruir.